Irmãos, a paz do Senhor. Ele perguntou se quer que ele leia o texto para mim. Eu falei, se eu não tiver esquecido, quero. Vamos nos colocar em pé, abrindo nossas Bíblias, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6. Quinto milagre. Quinto milagre de Jesus no Evangelho de João. João 6, do 16 até o 21. Amém? Nossa, mas que amém fraco? Amém? Ah, melhorou. Agora sim. Diz assim o texto: ao descair o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? E logo o barco chegou ao seu destino, porque Jesus estava no barco. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, e nesta noite nós queremos pedi-lo que venha, ó Pai, ministrar a cada um de nós, ó Pai, dentro das nossas necessidades individuais. Ser com todos aqui nesta noite, falando particularmente, e que todos não saiam daqui da forma que adentraram, mas saiam conscientes, ó Deus, da necessidade de tê-lo, ó Pai, navegando nesses mares da vida junto conosco. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Deus, e sem Ti nada somos. Nós pedimos nesta noite que o Senhor esteja conosco em Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar? O Evangelho de João é o último dos evangelhos a ser escrito. Ele foi escrito por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. João já era o último dos apóstolos a estar vivos, e naquela época ele estava exilado na ilha de Patmos. E João, conhecendo as heresias que naquela época existiam, ele escreve o seu evangelho para combater uma heresia muito forte já naquela época. Heresia essa que a gente tem aprendido sobre ela, tratando das cartas de João, tratando da carta aos Colossenses, chamada gnosticismo, que trata em dizer que o conhecimento não fora dado a todos, mas somente a alguns. Esta é uma das heresias daquela corrente, e por isso vem o seu nome, gnosis, vem do grego, gnosis, que quer dizer, que significa sabedoria. Uma outra heresia que faz parte desta corrente herética é a que diz que a matéria não se junta com o espírito, ou o espírito não pode se juntar à matéria. E por que isso não acontece? Porque a matéria é má, totalmente, extremamente má, e o espírito extremamente bom. Então, Cristo não seria Deus, porque como que Deus, sendo um espírito tão bom, habitaria num corpo sendo este mau? É outra heresia. E João, quando ele escreve o seu evangelho, por volta do ano 90 e 95, ele escreve para a igreja de Éfeso, igreja a qual ele pastoreara em outros tempos. Ele estava exilado, como eu já disse, e ele escreve
o seu evangelho, o evangelho de João, para justamente combater esta heresia. E ele já começa lá no versículo de João 1:1, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele já começa falando. Ele já começa combatendo a heresia, falando que Cristo é, sim, Deus. Ele vem combatendo esta heresia. Ele escreve o seu evangelho, combatendo essa forte corrente herética que havia naquela época. Diferente dos evangelhos sinóticos, chamados Mateus, Marcos e Lucas. Esses outros evangelhos contam alguns outros milagres, algumas outras histórias que nós não encontramos no evangelho de João. Mas o evangelho de João, nós encontramos sinais que nós não encontramos nos outros evangelhos. Por exemplo, o primeiro milagre realizado, a transformação da água em vinho. São sinais. João não trata simplesmente como milagres, mas sinais que de fato demonstravam que Jesus é o Messias tão esperado pelo povo. É o que João vem combatendo, heresia, e demonstrando que Jesus é Deus. Chegamos, como é o quinto milagre, nós estamos lá no capítulo 6. É um capítulo muito importante dentro da narrativa joanina a respeito da divindade de Cristo. Porque esse milagre, o qual nós lemos de Jesus andando por sobre as águas, acontece logo em seguida o quarto milagre, que também é descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, e Marcos 6, a partir do versículo 45. Eles também descrevem o mesmo sinal. No Evangelho de João, é descrito no capítulo 6, desde o primeiro versículo, que após a morte de João, eles foram falar com Jesus. João, o Batista, já é falecido. Cortaram a cabeça dele e nós já o enterramos. Jesus, ele sai dali, ele vai para um local deserto, e quando ele chega lá, ele encontra uma grande multidão, que ouvira, conhecera a fama de Jesus naquela época, vai para aquele local, e lá escuta os ensinamentos de Jesus. Jesus faz muitas curas, e no final do dia eles viram para ele e falam assim: Jesus, já está tarde, não tem aonde esse povo comprar comida, vamos despedi-los para podermos alimentá-los. Jesus pede para que eles procurem algo para poder alimentá-los. André vai, encontra um rapaz com 5 pães, 2 peixes. Jesus ergue aos céus, dá graças, reparte aos seus discípulos e manda que eles distribuem aquela multidão. Ele distribui, todos se fartam, se satisfazem. Os discípulos voltam, recolhem as sobras. Só homens eram 5.000 para alimentar, com 5 pães e 2 peixes. Eles voltam com 12 cestos cheios, só com as sobras daquilo que Jesus havia alimentado o povo. Pastor, mas você está falando do sexto milagre? O que isso tem a ver? Logo em seguida, Mateus e Marcos contam isto mais detalhadamente. Logo em seguida, o povo quer declarar Jesus como rei. O povo aguardara, em outros tempos, sempre aguardaram a promessa que fora feita por Moisés, de que após ele viria um Messias, um ungido, que seria mais poderoso do que ele. E o povo, a vida inteira aguardou esse Messias. A vida inteira o povo aguardou esse Cristo, o Mashiach do judaísmo, dos judeus. Até hoje, os judeus ortodoxos ainda aguardam a vinda deste Messias. Mas, naquela época, eles aguardavam. E eles querem declarar Jesus para quê? Numa investida contra Roma,
contra o Império Romano, Jesus operasse sinais grandiosos e libertasse o povo das garras de César, do Império Romano. O povo pensava que a vida se resume aqui, ó. Eu quero é para agora, não estou querendo Cristo para me livrar dos meus pecados, não, eu quero é para me livrar do Império Romano. Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala assim, ó, vão, peguem o barco e eu vou ficar aqui para poder despedir essa multidão. Aí entra nesse meio que entra o nosso quinto milagre, após Jesus mandá-los pegar o barco, seguir para... O texto de Marcos diz, você pode olhar lá, Marcos 6,45, Jesus manda com que eles não vão direto para Cafarnaum, mas que eles vão primeiro para Betsaida, que ficava às margens do mar da Galileia. Fosse para Betsaida, que lá, após ele despedir a multidão, ele os encontraria em Betsaida. De Betsaida, juntos, eles seguiriam para Cafarnaum. E aí entra o nosso milagre. Então, baseado nessa breve introdução, nós iremos falar nesta noite como receber o milagre de Deus no barco da minha vida. Como receber o milagre de Deus no barco da minha vida. Nós veremos 3 lições rápidas, práticas, que nos ensinam como o milagre de Deus pode fazer parte da minha vida, a ponto de eu pegar o mar, atravessá-lo e chegar em paz do outro lado, tendo ao meu lado o milagre de Deus me conduzindo por toda a vida. Então, para isso, nós vamos ver que lá no versículo 16 e 17, juntando também com o Evangelho de Marcos, a partir do versículo 45, nós vemos que o primeiro ponto é, eu preciso acreditar que a promessa se cumprirá na minha vida. Então, é preciso acreditar que a promessa se cumprirá na minha vida. Versículos 16 e 17 de João. Lembra que eu falei para vocês que Jesus mandou eles irem, que encontrariam com eles no meio do caminho, e de lá chegariam em Cafarnaum? Jesus manda e eles vão. Ao descair o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Já se fazia escuro. Já era tarde. Jesus, quando manda eles irem, o sol já estava baixando. O sol já estava se pondo. Então, quando os discípulos começam a navegar, o primeiro obstáculo que eles enfrentam é a noite escura. Mas o que a noite escura tem a ver com isso? Imagine você, no meio do mar, tendo que chegar num ponto, navegando, e tempestade, escuridão, breu, e você não tem para onde se localizar. É algo meio complicado. Então, a noite é um obstáculo para que nós possamos caminhar. A noite é um obstáculo que nos faz tropeçarmos em algo que possa ter no caminho. Faz nos perder o rumo, faz nos desviar da rota a qual nos é proposta por Deus. Então, se a noite é grande em nossas vidas, possivelmente nós não iremos conseguir alcançar êxito, chegando onde precisamos chegar. Era noite. Eles partiram, possivelmente sem lua, neblina, chuva, tudo para poder dificultar a jornada daqueles homens rumo ao destino proposto inicialmente. Mas por que Jesus não foi no barco? Qual que era o intuito de Jesus?
Marcos nos diz que Jesus fez 2 promessas. Ele fez 2 promessas. A primeira é: eu vou dispersar essa multidão e logo em seguida eu vou encontrar com vocês, lá em Betsaida. De lá vamos para Cafarnaum. Marcos nos conta isso. Então, há uma promessa embutida nesse ponto, porque Jesus vira para eles e diz assim, vão, que eu vou dispersar a multidão, e em seguida eu os encontrarei lá. A palavra de Deus nos diz, Mateus 28, 20, pós-ressurreição, Jesus dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. Deus cumpre suas promessas. E ele primeiro fica para poder dispersar aquela multidão. Mas qual é a importância de dispersar uma multidão que simplesmente queria declará-lo rei? Qual que é o problema nisso? Sabe qual que é? O problema é que muitas vezes nós não temos uma visão centrada naquilo que é eterno, mas nós temos a nossa visão naquilo que é momentâneo, circunstancial e vazio. Começa aqui e acaba-se aqui mesmo nessa vida. Vamos partir daqui para a eternidade, seja no céu ou seja no inferno, e tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar. Então, muitas vezes, nós somos ensinados aí por pregadores de televisão, muitos que pregam um evangelho de falsidade, onde procura bens e riquezas, algo que vai ficar aqui. Só que o que Deus tem para as nossas vidas não é somente para agora, porque a salvação nós começamos a vivê-la agora, mas ela se completará, se tornará completa na eternidade, pois eternamente nós estaremos na presença de Deus, o louvando, bendizendo, adorando, glorificando o seu nome, falando o quanto Ele é santo, o quanto é bom estar em tua presença. Então eu quero te dizer nesta noite, não fique centrado nas coisas deste mundo, não fique centrado naquilo que é momentâneo, circunstancial e vazio, mas tenha os teus olhos centrados na pátria celestial, porque lá é o desejo do nosso coração, morarmos eternamente na presença desse Deus que é santo e poderoso, aleluia. Deus não nos quer com a nossa visão focada aqui, Ele nos quer olhando lá para o alto, porque foi do alto que veio a salvação para a vida do homem, do ser humano pecador, miserável pecador, e é por isso que Deus morreu a nossa morte na cruz, para que nós tenhamos vida eterna. João 10, 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não começa aqui e termina aqui não, vai ser para a eternidade. Mas tem outra promessa. Primeira, dispersar a multidão. Segunda promessa, encontrar com eles. Jesus não é, o texto fala que Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus ainda não foi. Mas e aí, a promessa não se cumpriu? Não se cumpre? O que Números 23, 19 diz? Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixará de cumprir as suas promessas? Não. Deus não deixa de cumprir suas promessas. Deus, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, e não há nada que fuja do seu controle, e todas as promessas que Ele fez às nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. No momento exato, Deus virá ao nosso encontro e nos trará socorro em meio à nossa necessidade. Deus não mente, Deus não falha, e a sua promessa, ela é eterna, ela não é limitada
às circunstâncias, ela não é limitada à escuridão, mas a promessa de Deus, ela é que Ele vem para poder nos salvar, Ele vem até nós para poder nos livrar do mal, Ele vem até nós para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há o choro que possa durar uma noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E sabe por que a alegria vem ao amanhecer? É porque Deus vem ao nosso encontro, nos trazer socorro, nos trazer alívio, nos trazer a sua salvação. Aleluia! Não deixe de acreditar nas promessas. Se Deus mandou, vá, Ele vai cumprir na sua vida o que Ele te prometeu. Se Deus falou, faz. Não deixe a noite fria, não deixe os problemas te atrapalharem, mas faça conforme a vontade santa e soberana de Deus para a sua vida. Ele vai cumprir a promessa, tenha certeza nisso. Então, primeiro ponto, nós já sabemos que para que eu receba o milagre no barco da minha vida, eu preciso acreditar na promessa. Em segundo lugar, eu preciso saber que Deus, Ele está atento aos meus problemas. Deus está atento às minhas necessidades. Versículo 18 de João. O versículo 18 diz que e o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rígido que soprava. No meio da noite, Marcos e Mateus dizem que era quarta vigília da noite. A Bíblia NVI diz que era por volta de meia-noite. Tarde, escuro, frio. Mas tem nada pior que não possa piorar mais um pouquinho. Vem o vento. Vem o vento soprando, agitando o mar, empolando, causando ondas tenebrosas no meio da noite. Aí você imagina, aqueles homens navegando à noite, vento, mar agitado, mar muito agitado, grandes ondas, e eles exaustos, navegando. O livro de O Mar da Galileia, se você não sabe, ele não é um mar, ele é um grande lago. A gente aprende na geografia bíblica, lá com o pastor Ivailton, lá no seminário, que o Mar da Galileia, ele é um grande lago, de 23 quilômetros de comprimento, 16 de largura. E ele é composto por água doce, não é água salgada. E ele fica, só para você ter uma ideia, 200 metros abaixo do nível do mar. Imagine nós estarmos agora no nível do mar, você olhar 200 metros para baixo e ver o mar, o chamado Mar da Galileia. Por isso que o texto fala, e os discípulos desceram, seus discípulos desceram para o mar. 200 metros abaixo. E aquele mar, existem períodos que ele passa por ventos, fortes ventos, a ponto de os pescadores daquela região, nesses períodos de vento, eles não saem para poder pescar, para navegar, porque simplesmente eles já conhecem o mar. Se eles planejam ir para um lugar, o mar faz aquele movimento que um liquidificador faz, puxando para o meio do mar, para o meio daquele grande e extenso lago. Aí você imagina o quão difícil é navegar em algo assim. E o texto fala que o mar começou a empolar-se por um vento, agitado por um vento rígido que soprava. Irmãos, o texto de Marcos diz que Jesus, para dispersar a multidão, ele subiu no monte e começou a orar a Deus. Só que ele não só orava, de onde ele estava, o texto de Marcos nos diz, Marcos 6, dentro do seu relato, ele diz que Jesus estava de olho
no que eles estavam passando, lá no meio do mar. Quilômetros, estádios de distância. O texto chega a dizer que é 25 a 30 estádios. Ele já estava longe. Estava no monte, orando, conversando com o Pai e vendo o sofrimento daqueles homens, a dificuldade deles em navegar, a exaustão deles em remar contra a maré, que eram contrárias a eles. Cristo viu tudo o que eles passavam. Cristo vê o que nós passamos. Cristo vê o sofrimento dos seus filhos. Muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos em meio à jornada. Pensamos que o mar está agitado, as ondas estão nos cobrindo, que o vento está nos arrastando, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus não tira os seus olhos de nossas vidas, Deus não deixa de olhar pelos seus filhos, Ele olha por cada um de nós, Ele vê as nossas lágrimas que são derramadas nos momentos de dor, de luta, de aflição. Deus sabe o que nós passamos, Ele vê o que nós estamos sofrendo no momento da dor e da angústia. Não pense que você está sozinho no meio do mar, não, irmão. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus, Ele não está à distância, Ele está contemplando o que você está passando. Ele vê, Ele sabe. Na hora certa, Ele entra em seu socorro. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Deus chama Moisés para realizar grande obra, para libertar aquele povo, Ele fala para Moisés lá no monte Horebe, Êxodo 3, 7 e 8, Moisés, Deus, vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o clamor deles, eu tenho visto e ouvido. Deus chama Moisés para poder conduzir o seu povo. Jeremias 23, 23 e 24. Diz que, acaso sou Deus somente de longe, diz o Senhor, e não sou eu Deus de perto? Acaso sou Deus somente de perto e não de longe? É o contrário, tá, irmãos? Às vezes eu vou trocar. Mas são duas perguntas. Acaso sou Deus somente de perto? Eu não sou Deus de longe também? E o versículo 24 complementa. Acaso alguém pode se esconder da minha presença? Não tem como se esconder de Deus. Tudo está atento aos seus olhos. Ele é Deus e vê todas as nossas necessidades. Ele sabe o que padecemos, Ele sabe o que sofremos. Ele olhou pelo sofrimento do seu povo lá no cativeiro egípcio. Ele enviou Moisés. Moisés pegou aquele povo. 10 pragas vieram. E após a morte dos primogênitos, Deus manda Moisés marchar com o povo, vai para próximo do mar. Deus manda Moisés, marcha Moisés. Deus abre o mar, o povo vai. Deus providencia. Ele transforma a água amarga em água própria para se beber. Ele faz a água brotar da rocha. Ele faz chover, cair maná do céu. Ele faz voar codornizes para que o povo se alimente. Deus sabe todas as nossas necessidades. Ele vê tudo o que passamos, e eu quero te falar nesta noite, Ele tem visto o que você tem passado, Ele viu os discípulos dele, no meio, o sofrimento deles, no meio lá do mar, navegando contra as ondas, lutando para poder sair daquela dificuldade. Deus vê, conhece tudo o que nós sentimos, tudo o que você sente, Deus sabe. Está sofrendo? Deus sabe que você está sofrendo. Está passando luta com seu filho? Deus sabe que você passa luta com seu filho.
está passando luta com o marido, com a esposa. Deus sabe que você passa dificuldade com o seu cônjuge, mas eu quero te falar, não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de pedir a Deus, porque no momento exato, Ele virá ao seu encontro e trará para você a bênção a qual você tanto tem buscado diante de Deus. Deus tem poder, Ele é o único que pode realizar, não há outro além dEle que possa fazer, operar sinais e prodígios em nossas vidas, não há. Então mais uma vez eu te digo, Deus mandou, vai, Ele está atento àquilo que você irá passar no caminho, Ele irá providenciar bênçãos, Ele irá providenciar o melhor dEle para a sua vida, sabe por quê? Porque Ele contempla o que você está passando, e Ele virá ao seu encontro te socorrer no momento exato. Em terceiro lugar, nós já vimos que primeiro eu preciso acreditar na promessa, em segundo eu preciso saber que Deus vê o meu sofrimento, e em terceiro e último lugar, eu preciso crer que todos os meus problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Todos os meus problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Chegamos no milagre. Chegamos aonde o milagre de fato acontece na vida dos discípulos. Eles estão em dificuldade, navegando. Já tinham navegado de 25 a 30 estados, dos versículos 19 ao 21. E Jesus, eles olham, eis que eles olham e veem Jesus andando por sobre o mar. Jesus vindo ao encontro deles. Jesus está vindo, caminhando em direção a eles. E sabe o que nós aprendemos com isto? Que todos os problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Tudo aquilo que nos causa aflição, tudo aquilo que nos causa medo, temor, está debaixo, embaixo dos pés do nosso Deus. Deus é maior do que tudo. Não há problema que seja maior do que Ele. Os discípulos olham exaustos. Mateus e Marcos diz que eles olham e veem e dizem que é um fantasma. Eles pensam que é um fantasma. E Jesus vem, sou eu. Sou eu. Não temais. Jesus vem ao encontro. E a primeira palavra de Jesus não é uma palavra, acalme-se, mar, acalme-se. Não. A primeira palavra de Jesus é, acalme-se, sou eu, o mestre. Eu não falei que viria? Eu não falei que, não os prometi que encontraria com vocês? Estou aqui. Vim trazer alívio às suas vidas. Sabe o que nós aprendemos do que isso? Não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Não há onda que seja do tamanho do nosso Deus, porque Ele está acima de tudo. Tudo, como diz 1 Coríntios 15, 27, tudo está sujeito debaixo dos pés do nosso Deus. Todas as coisas que lhe foram sujeitas estão debaixo dos seus pés. Então nós precisamos acreditar que não há onda, não há problema, não há vento, não há tempestade, não há nada que se possa contrapor quando Deus vem ao nosso encontro, porque Ele é Deus, Ele está acima de tudo. Não há vento, não há dificuldade, não há nada que esteja acima do nosso Deus, porque Ele é maior do que as nossas necessidades, Ele é maior do que as dificuldades que nos assolam. Então eu quero te dizer nesta noite, mesmo que a tempestade esteja fria lá do lado de fora, Deus traz primeiro lugar tranquilidade ao seu coração. Acalme-se, acalme-se. Os nossos problemas, irmãos, não apavoram o nosso Deus, sabe por quê? Porque Ele tem o controle do leme do barco das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Deus não tem prazer no sofrimento nosso. Ele não nos deixa sofrer simplesmente.
mas no nosso sofrimento, Ele vem a nosso favor, nos mostrar, nos trazer alívio e nos mostrar que Ele é maior do que todas as coisas. Deus não foi tardiamente ao encontro dos seus discípulos. Ele chegou no momento exato. Deus não chega atrasado nas nossas necessidades, mas ao contrário, Deus vem no momento certo, nos trazer alívio, como Ele foi no momento certo, levar alívio aos seus discípulos. Foi uma experiência a mais que eles tiveram com Ele, e eles prostrados dentro do barco, eles o adoraram. Não há problema, não há dificuldade contra nossas vidas que possam se contrapor à vontade de Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao conselho soberano de Deus. Deus é exaltado se Ele dá vida ou se Ele tira. Deus é exaltado se Ele cura ou se Ele deixa de curar. Deus é exaltado quando Ele nos exalta ou quando Ele nos rebaixa. Deus é exaltado quando Ele responde às nossas orações ou quando Ele adia os nossos sonhos. Deus é o Deus de nossas vidas. Irmãos, a tempestade pode estar lá fora, mas Deus, em primeiro lugar, Ele traz tranquilidade aos nossos corações. Ele quer nos trazer paz interior. A paz interior, ela é mais importante do que o exterior. Antes de acalmar lá fora, Ele acalma o nosso coração. Antes de amansar a tempestade, Ele traz paz à nossa alma. Irmãos, já partindo para o encerramento, nós estamos navegando num grande mar da vida. Todos nós, todos, não há exceção de um, estamos navegando nesse mar da vida. E todos dentro do seu barquinho. Cada família dentro do seu barco. E muitos acham que são senhores de si. Todos acham que são senhores de si e que dão conta de suas próprias vidas. Esse barquinho são as nossas dificuldades, necessidades. Cada um tem seu problema. Deus sabe do nosso problema, da nossa dificuldade. Mas quando nós deixamos Cristo, recebemos Ele como os discípulos receberam, de bom grado, alegres, felizes, Ele entra no nosso barco, toma a direção do nosso barco e nós chegamos do outro lado em paz. Sabe por quê? Porque nós deixamos Deus conduzir as nossas vidas. O maior milagre que nós podemos ter em nossas vidas é a salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Todos os nossos problemas, dificuldades, não há nada que possa se contrapor à vontade santa e soberana de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos saber que Cristo precisa conduzir o barco das nossas vidas. Se quisermos chegar do outro lado, muitos são arrogantes, muitos são senhores de si, começam a navegar, mas rapidamente vão ao naufrágio, porque acham que dão conta de suas próprias vidas sozinhos. Mas eu quero te dizer nesta noite, o milagre das nossas vidas é saber que Deus, tudo está sob Ele, debaixo dos seus pés, e que Cristo precisa conduzir o barco das nossas vidas. Eu quero convidá-lo nesse momento a colocar-se em pé. Deixe o Espírito Santo de Deus ser o GPS que o guia, que o direciona, que o aponte o caminho, para que você possa navegar. Mesmo que o mar não esteja calmo, o mar esteja agitado, mas a paz de Deus, do Senhor, que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração, em Cristo Jesus, faça parte de nossas vidas. Sabe por quê? Porque Cristo está no controle de nossas vidas. Esse é o milagre que encontramos nesse Evangelho e que precisa fazer parte da vida do cristão. Cada um de nós deixar Cristo conduzir as nossas vidas. Eu quero convidar o pastor Edson para estar orando. Deixe Deus conduzir a sua vida. Ele é maior do que tudo. Paz do Senhor, irmãos, amém. Vamos fazer